Imagine ser humilhada dia após dia por aquilo que você mais anseia em sua alma. Pense na dor de ter seu maior desejo transformado em uma arma nas mãos de outros, em motivo de escárnio público. Sinta o peso da expectativa social e familiar, esmagando você sob o fardo de uma deficiência que não é sua culpa. Imagine chorar até que as lágrimas sequem, até que a garganta doa e o corpo se curve sob o peso de uma tristeza aparentemente sem fim. E mesmo assim, em meio a essa escuridão sufocante, você escolhe confiar. Você decide não se revoltar, não amaldiçoar, mas derramar sua alma diante daquele que tudo vê e tudo pode. Essa é a história de Ana, uma mulher cuja dor não a paralisou, mas a impulsionou a uma intimidade com Deus que poucos experimentaram. A mulher que chorou, que orou com uma intensidade que rasgou os céus e que foi ouvida pelo próprio Deus de Israel. Sua vida é um testemunho vívido de que a fé genuína pode transformar o mais profundo sofrimento em uma fonte de milagres e de profecia. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa narrativa transformadora, queremos convidá-lo a se juntar à nossa comunidade. Se você busca compreender as riquezas da Palavra de Deus e ver como histórias milenares ainda ressoam em nossas vidas hoje, inscreva-se no canal Conhecendo a Palavra. Ative o sino para não perder nenhum de nossos estudos. E compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de esperança. Sua jornada de fé será enriquecida e fortalecida a cada novo aprendizado. Neste estudo aprofundado, você será levado a uma jornada sem precedentes pela vida extraordinária de Ana. Vamos desvendar não apenas os eventos marcantes de sua história, mas também o intrincado tapete de sua fé, suas lutas internas e o impacto que sua obediência teve na história de Israel. Mais do que uma mulher comum, Ana emerge como um farol de perseverança, um exemplo de oração sincera e uma peça fundamental no plano divino para a restauração de seu povo. Acompanharemos sua dor aguda e persistente, a agonia de um ventre, estéril, em uma cultura que idolatrava a fertilidade. Veremos como sua oração, nascida do âmago de sua alma, não foi apenas um pedido, mas um voto sagrado que mobilizou as hostes celestiais. Investigaremos a profundidade de sua promessa e o cumprimento divino através do nascimento de Samuel, o profeta que ungiu reis, julgou Israel e conduziu a nação em um dos períodos mais críticos de sua história. Esta não é apenas uma história, é uma revelação do poder da fé, da soberania de Deus e do propósito redentor que ele tece através das vidas mais improváveis. Para compreender a história de Ana em sua plenitude, é imperativo mergulhar no ambiente histórico, social e espiritual em que ela viveu. O período dos juízes, conforme descrito no livro de Juízes, é um dos mais sombrios e caóticos da história de Israel. Durando aproximadamente 350 anos, entre a morte de Josué e a ascensão da monarquia, essa era foi marcada por um ciclo vicioso e repetitivo de desobediência a Deus, opressão por nações vizinhas, clamor por livramento, o surgimento de um juiz carismático e um breve período de paz, seguido novamente pela apostasia. A frase que resume o livro de Juízes, encontrada em Juízes 21:25, é lapidar. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. Esta ausência de autoridade central e, mais crucialmente, a ausência de uma adesão firme à lei de Deus, levou a uma anarquia generalizada e a uma profunda decadência moral e espiritual. Sincretismo religioso. Apesar de Israel ter conquistado a terra prometida, eles falharam em expulsar completamente os povos cananeus e suas práticas idólatras. Isso resultou em um sincretismo religioso, onde a adoração a Yahvé era frequentemente misturada com os cultos a Baal, Astarote e outras divindades pagãs. Templos pagãos,
Postes ídolos e altares ilegítimos proliferavam, minando a pureza da adoração a Deus. Corrupção sacerdotal. O centro da adoração a Deus, o tabernáculo, que abrigava a Arca da Aliança, estava estabelecido em Siló. 1 Samuel 1:3. No entanto, mesmo o sacerdócio, que deveria ser o guardião da santidade, havia sido corrompido. Os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias são o exemplo mais gritante dessa depravação. Eles profanavam os sacrifícios oferecidos ao Senhor, apropriando-se das melhores partes das ofertas antes que fossem queimadas para Deus. 1 Samuel 2, 12, 17. Além disso, eles se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda da congregação. 1 Samuel 2, 22. Transformando o lugar santo em um antro de imoralidade. Essa conduta ultrajante não apenas desonrava a Deus, mas também levava o povo a desprezar as ofertas do Senhor. Ausência de liderança forte. Os juízes, embora levantados por Deus para libertar Israel, eram figuras regionais e temporárias. Não havia uma liderança nacional coesa ou um rei que unificasse o povo sob a lei de Deus. Isso criava um vácuo de poder que era preenchido por anarquia e opressão. A falta de um rei terreno era, na verdade, um sintoma de uma rejeição mais profunda da soberania de Deus como o verdadeiro rei de Israel. É nesse ambiente de causa espiritual e moral que a história de Ana se desenrola. Ela não viveu em um período de avivamento ou de grande fé nacional, mas em uma era de trevas, onde a luz da verdade de Deus parecia bruxulear. Sua busca por Deus, em um tempo de tamanha apostasia, é um testemunho ainda mais poderoso de sua devoção. Em integridade, Ana era esposa de Eucana, um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim. Embora o texto bíblico o descreva como efraimita, o Talmude e a tradição judaica o identificam como um levita. 1 Crônicas 6, 33, 38. Lista: Samuel, filho de Elcana, na linhagem levítica de Coate. Isso é significativo, pois os levitas eram a tribo encarregada do serviço no tabernáculo e do ensino da lei. A presença de um levita piedoso como Eucana em um tempo de tamanha corrupção, incluindo o próprio sacerdócio, ressalta a profundidade da fé de sua família. Poligamia e seus conflitos. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. A poligamia, embora tolerada e praticada em algumas culturas antigas do Oriente Médio, não era o ideal divino estabelecido na criação. Gênesis 2:24, onde um homem se une a uma mulher. Na prática, a poligamia era uma fonte constante de ciúmes, rivalidades e infelicidade. A história de Jacó e suas esposas, Lia e Raquel, é um exemplo clássico dos conflitos que surgiam da poligamia. No caso de Eucana, a tensão era ainda maior, porque uma esposa era fértil e a outra estéril. A importância da descendência em Israel. Na cultura israelita antiga, a fertilidade era considerada uma grande bênção de Deus, um sinal de seu favor e uma prova de sua aliança com Abraão. Gênesis 12, 2, 15, 5. Ter muitos filhos era sinônimo de prosperidade, segurança e cumprimento da promessa divina de multiplicação. Por outro lado, a esterilidade era vista como uma maldição, um sinal de desfavor divino ou de alguma transgressão oculta. Era uma vergonha social profunda, que recaía não apenas sobre a mulher, mas sobre toda a família. Uma mulher estéril era frequentemente marginalizada e seu valor na sociedade era diminuído. Ela era privada da alegria da maternidade e da segurança de ter filhos para sustentar a família na velhice. A esterilidade de Ana não era apenas uma questão pessoal, de desejo não realizado. Era uma ferida aberta que sangrava em público, um motivo de vergonha e humilhação constante. Eucana,
um marido amoroso, mas incompleto. O texto bíblico nos revela que Eucana amava Ana mais do que a Penina. Ele dava a Ana uma porção dobrada da oferta de sacrifício anual, o que demonstra seu carinho e reconhecimento de sua dor. 1 Samuel 1:5. Suas palavras de consolo: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? 1 Samuel 1:8. Revela um marido sensível que tentava aliviar o sofrimento de sua esposa. No entanto, o amor de Eucana, por mais sincero e profundo que fosse, não podia preencher o vazio existencial que a esterilidade causava em Ana. Ele não podia dar a ela o que ela mais desejava: um filho. O consolo humano, por mais bem intencionado, é limitado. Ana precisava de algo que só Deus podia oferecer: Siló. Era o principal centro religioso de Israel durante o período dos juízes, antes da construção do templo em Jerusalém. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, que representava a presença de Deus, estava guardada lá. A peregrinação anual a Siló para oferecer sacrifícios era uma prática estabelecida pela lei de Moisés. A localização de Siló na tribo de Efraim era estratégica. As ofertas anuais, a lei mosaica exigia que os homens israelitas comparecessem diante do Senhor 3 vezes ao ano para celebrar as festas da Páscoa, das semanas, Pentecostes, e dos tabernáculos, Êxodo 23, 14 e 17, Deuteronômio 16, 16. Eucana, sendo um homem temente a Deus, cumpria fielmente essa prática, levando sua família a Siló para oferecer os sacrifícios e adorar ao Senhor. É durante uma dessas peregrinações anuais que a dor de Ana atinge seu clímax e sua oração fervorosa é feita. O nome Ana. Em hebraico, o nome Ana, Hana, significa graça ou favor. É uma ironia pungente, pois ela era uma mulher que parecia estar desprovida de favor divino na área da fertilidade. No entanto, seu nome se tornaria profético, pois ela seria agraciada com a graça de um filho e se tornaria um exemplo da graça de Deus em ação. Contrastes com outras mulheres estéreis na Bíblia, a história de Ana ecoa a de outras mulheres estéreis na Bíblia que foram agraciadas com filhos em resposta à oração e à intervenção divina. Sara, Gênesis 18, Rebeca, Gênesis 25, Raquel, Gênesis 30, e a mãe de Sansão, Juízes 13. Essas histórias servem para enfatizar a soberania de Deus sobre a vida e a morte, a fertilidade e a esterilidade, e o fato de que ele pode operar milagres onde a esperança humana se esvai. A história de Ana, no entanto, é particularmente comovente por causa da profundidade de sua angústia e da natureza de seu voto. A dor de Ana não era uma dor passageira ou ocasional. Era uma companheira constante, um fardo diário que pesava sobre sua alma. O texto bíblico em 1 Samuel 1, 6, 7 descreve essa realidade com uma precisão devastadora. Penina a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. Ao subir ela à casa do Senhor, assim a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Penina não era apenas uma rival, ela era uma algoz. O verbo hebraico para provocava, kaas, pode ser traduzido como irritar, afligir, enfurecer ou até induzir a ira. Ela não provocava Ana de forma sutil, mas excessivamente. Vati-kaas. Suas ações eram intencionais e sistemáticas, uma tortura psicológica que se repetia a cada peregrinação. Anual a Siló. Penina não apenas sabia da dor de Ana, ela se deleitava em explorá-la, usando a esterilidade de Ana como uma arma para reafirmar sua própria superioridade e status social. Motivações de Penina.
As motivações de Penina eram provavelmente uma mistura de ciúmes e desejo de reafirmar seu lugar. Embora Eucana amasse Ana mais, Penina tinha o que a sociedade mais valorizava: filhos. A fertilidade era um sinal de bênção e um meio de garantir a continuidade da linhagem e a segurança na velhice. Ao humilhar Ana, Penina garantia que todos soubessem quem era a mulher mais abençoada na família. Sua crueldade era amplificada pelo fato de que ela sabia que a dor de Ana era algo que a própria Ana não podia controlar: a culpa divina. O texto bíblico adiciona uma dimensão teológica à dor de Ana. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Essa frase não sugere que Deus estava punindo Ana, mas que ele tinha um propósito soberano em sua esterilidade. Em uma visão bíblica, Deus está no controle de todas as coisas, incluindo a abertura e o fechamento do ventre. Gênesis 20, 18, 29, 31, 32. Essa afirmação não visa absolver Penina de sua crueldade, mas destacar a soberania de Deus sobre as circunstâncias da vida de Ana. Era uma provação divinamente permitida, uma parte do plano de Deus para forjar a fé de Ana e prepará-la para um propósito maior. A reação de Ana a essa provocação constante era o choro e a recusa em comer. Ela estava tão angustiada que nem mesmo o alimento que deveria sustentar seu corpo era capaz de aliviar sua dor. Seus dias de jejum eram menos um ato religioso consciente e mais uma manifestação física de seu sofrimento interno. O choro silencioso. Ana não revidava as provocações de Penina com palavras. Ela não entrava em discussões ou brigas abertas. Seu sofrimento era interno, expresso em lágrimas. Esse silêncio, no entanto, não era fraqueza, mas uma demonstração de uma profunda dignidade e uma confiança implícita em Deus. Ela não buscava validação ou vingança através de disputas humanas. Sua batalha era com Deus. Ela guardava tudo em seu coração, processando sua dor em um nível espiritual. A solidão da esterilidade. A esterilidade, em uma cultura onde a família e a descendência eram tudo, era uma solidão avassaladora. Ana se sentia isolada em sua dor, incompreendida até mesmo pelo seu amoroso marido. Embora Eucana tentasse confortá-la, suas palavras, por mais carinhosas que fossem, não podiam preencher o vazio de seu ventre. Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos. 1 Samuel 1:8. Para Eucana, seu amor deveria ser suficiente. Mas, para Ana, era a ausência de vida, a incapacidade de cumprir o papel mais fundamental de uma mulher em sua sociedade, que a consumia. A angústia espiritual. A dor de Ana ia além do aspecto físico e social. Era uma angústia espiritual. Ela provavelmente questionava por que Deus a havia cerrado a madre. Será que havia algum pecado oculto? Alguma falha em sua vida que a impedia de ser abençoada? Em uma cultura onde a prosperidade e a fertilidade eram vistas como sinais do favor divino, a esterilidade de Ana era um testemunho aparente do oposto. Essa luta interna com a percepção do favor de Deus é o que a impulsiona a buscar a Deus de forma tão intensa. A história de Ana transcende seu tempo e cultura, tornando-a um símbolo poderoso para todas as almas que experimentam sofrimento, incompreensão e a espera por um milagre. A voz dos injustiçados. Ana representa milhões de mulheres ao longo da história que foram julgadas, humilhadas ou marginalizadas por condições que não podiam controlar. Ela é a voz das que choram, sozinhas, das que são alvos de escárnio e daquelas cujo valor é diminuído por padrões sociais injustos. Sua história ressoa com casais que lutam contra a infertilidade, com aqueles que anseiam por algo que parece inatingível e com todos que enfrentam provações que testam sua fé até o limite.
a confiança em meio à provação. Apesar da dor, da humilhação e da aparente ausência de Deus em sua situação, Ana não amargurou seu coração contra o Senhor. Ela não se revoltou. Em vez disso, ela guardou sua dor, seus desejos e sua esperança, esperando o momento certo para se derramar diante daquele que vê em secreto. Sua capacidade de manter o fio da esperança preso ao trono da graça, mesmo quando tudo parecia perdido, é um testemunho de uma fé resiliente e profunda. Ela compreendia, mesmo que intuitivamente, que a solução para seu problema não viria de Eucana, nem de Penina, nem de qualquer ser humano, mas unicamente do Deus que detém o poder sobre a vida, preparação para o propósito divino. A dor de Ana não foi em vão. Como veremos, essa provação foi o cadinho onde sua fé foi forjada, preparando-a para o papel crucial que desempenharia na história de Israel. Sua oração, nascida da angústia mais profunda, não era apenas um pedido por um filho, mas um ato de entrega total e de reconhecimento da soberania de Deus. A esterilidade, que parecia uma maldição, tornou-se o catalisador para a manifestação de um propósito divino glorioso. A cada ano, a peregrinação a Siló era um lembrete doloroso da condição de Ana. No entanto, em uma dessas viagens, a angústia de Ana atingiu um ponto de ruptura. Ela não podia mais suportar o peso de sua dor em silêncio. Era chegada a hora de se derramar diante de Deus de uma maneira sem precedentes. Após a família ter comido e bebido no local de adoração em Siló, Ana, dominada pela aflição, se levanta e vai ao tabernáculo. Este era o local onde a presença de Deus era manifestada, o coração da vida religiosa de Israel, a proximidade de Eli. Ana encontra o sacerdote Eli sentado em sua cadeira, perto do batente da porta do tabernáculo. Eli era o sumo sacerdote e juiz de Israel na época, uma figura de grande autoridade, mas também um homem com seus próprios desafios e falhas, especialmente em relação aos seus filhos. 1 Samuel 2, 12, 17, 22, 25. Sua presença naquele local era significativa, pois ele representava a autoridade religiosa e a conexão com Deus. A oração da alma, 1 Samuel 1, 10, 12. O texto bíblico descreve a oração de Ana com grande intensidade. E com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, então o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amargura de alma, mará nepeshagá, marat nefeshi. Esta expressão hebraica denota a profundidade da angústia de Ana. Não era uma tristeza superficial, mas uma aflição que penetrava o mais íntimo de seu ser, esmagando seu espírito. Chorou abundantemente. Bakabeki, bakabeki. A repetição do verbo chorar em hebraico intensifica a imagem de um lamento incontrolável, um derramar de lágrimas que expressava a totalidade de sua dor. Ana não estava apenas orando, ela estava se desfazendo diante de Deus, liberando toda a dor acumulada em seu coração. Oração silenciosa. O texto diz que Ana falava no seu coração. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. 1 Samuel 1:13. Esta é uma oração íntima, pessoal e profundamente sincera. Ela não buscava uma performance pública ou o reconhecimento de outros. Ela estava se comunicando diretamente com Deus, de coração para coração. Essa forma de oração, embora não exclusiva, era rara de ser descrita em detalhes na Bíblia, enfatizando a singularidade e a profundidade de sua experiência. Ela ilustra que Deus ouve não apenas as palavras proferidas,
mas os gemidos inexprimíveis do espírito. A oração de Ana não foi apenas um lamento, foi acompanhada de um voto solene, uma promessa a Deus em troca da bênção de um filho. Senhor dos exércitos, Ivatesbavot, Yahweh Tsavaot. Esta é a primeira vez que esse nome, esse título de Deus, aparece na Bíblia. Senhor dos exércitos, ou Senhor Sabaoth, é um título que evoca a soberania e o poder de Deus sobre todas as forças celestiais e terrenas, os exércitos de anjos, as estrelas, as forças da natureza e os exércitos humanos. Ao invocar Deus com este título, Ana demonstra uma profunda compreensão de sua majestade e capacidade de intervir em situações impossíveis. Ela não ora a um Deus local ou limitado, mas ao soberano comandante do universo. Essa escolha de título é particularmente significativa no contexto da decadência espiritual de Israel, onde o poder de Deus parecia distante ou esquecido. Ana apelava à sua soberania e poder para superar sua condição. O conteúdo do voto. Ana promete que, se Deus lhe der um filho homem, ela o dará ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Este é um voto de nazireado, número 6:1-21. Voto de nazireado. Um nazireu era alguém que se consagrava a Deus por um período determinado, abstendo-se de vinho e de outras bebidas fortes, não cortando o cabelo e não se contaminando com contato com mortos. O caso de Samuel é único, porque seu nazireado seria por todos os dias da sua vida, ou seja, um nazireado vitalício. Outros nazireus conhecidos na Bíblia foram Sansão, Juízes 13 e João Batista, Lucas 1:15. Implicações do voto. O voto de Ana era um sacrifício monumental. Em uma época em que os filhos eram a segurança na velhice e a continuidade da linhagem, ela estava prometendo devolver seu filho mais desejado a Deus. Isso demonstra a profundidade de sua fé e a sinceridade de seu coração. Ela não estava apenas pedindo um filho para si, mas para o Senhor, para servir aos propósitos dele. Ela estava disposta a renunciar ao privilégio de criar seu filho para que ele pudesse ser totalmente dedicado a Deus. Este voto também revelava um desejo de ver a restauração espiritual de Israel, pois um filho dedicado a Deus poderia ser um instrumento em suas mãos. Eli, o sumo sacerdote, observa Ana orando intensamente. Vendo seus lábios se moverem sem som e sua profunda agitação, ele assume que ela está embriagada. A acusação de Eli, 1 Samuel 1:14. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. A repreensão de Eli revela o triste estado moral da época. Era comum que as pessoas se embriagassem durante as festas religiosas, a ponto de o sumo sacerdote presumir a embriaguez de uma mulher em oração no tabernáculo. Isso contrasta fortemente com a devoção sincera de Ana. A visão de Eli, turvada pela corrupção que o cercava, o impedia de discernir a verdadeira natureza da súplica de Ana. A resposta respeitosa de Ana, 1 Samuel 1:15-16. Ana responde a Eli com humildade e reverência, mesmo diante da acusação injusta. Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão da minha queixa e da minha tristeza é que tenho falado até agora. Filha de Belial. Esta expressão significa uma pessoa sem valor, inútil, má, perversa. Era uma acusação grave. Ana nega veementemente, afirmando sua retidão e a sinceridade de sua oração. Derramei a minha alma. Esta frase descreve a total entrega de Ana a Deus.
Ela não estava apenas recitando palavras, ela estava derramando seu ser mais íntimo, sua dor, sua esperança, suas frustrações, tudo diante do Senhor. É uma imagem poderosa de vulnerabilidade e confiança total. A mudança de Eli e a palavra profética. 1 Samuel 1:17. Ao ouvir a explicação de Ana, Eli compreende a situação e, movido por um impulso divino, ouve e responde: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Embora Eli não fosse um profeta como Samuel se tornaria, ele era o sumo sacerdote. Sua palavra tinha peso, e neste caso foi uma declaração profética de bênção e um reconhecimento da oração de Ana. É provável que o Espírito Santo tenha usado Eli para confirmar a fé de Ana e lhe dar a certeza de que sua oração havia sido ouvida. O impacto da oração e da palavra de Eli na vida de Ana foi imediato e visível. O fim da tristeza. 1 Samuel 1:18. Então a mulher se foi pelo seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Essa é uma transformação notável. Ana, que antes se recusava a comer e estava constantemente em pranto, agora come e seu rosto se ilumina. Essa mudança não é apenas uma reação emocional, é um testemunho de fé. Ela recebeu a palavra de Eli como uma confirmação divina e creu que Deus havia ouvido sua oração. Sua tristeza foi substituída por uma esperança e paz que vinham da certeza da intervenção divina. A fé ativa. Ana não esperou a manifestação do milagre para mudar sua atitude. Sua fé a levou a crer que Deus já havia agido, mesmo antes de qualquer sinal visível. Essa é a essência da fé bíblica. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A importância do voto. Na cultura bíblica, os votos eram levados muito a sério. Eram promessas sagradas, feitas a Deus, e a sua quebra poderia trazer consequências graves. Deuteronômio 23, 21, 23, Eclesiastes 5, 4, 6. O voto de Ana era um compromisso de vida, uma demonstração de sua total entrega e um ato de adoração em si mesmo. Deus, ouvindo o coração. A oração de Ana em silêncio, apenas com os lábios se movendo, demonstra que Deus não está interessado em palavras eloquentes ou em orações performáticas, mas na sinceridade e na profundidade do coração. Ele ouve o que não é audível para os ouvidos humanos. Isso oferece grande encorajamento para aqueles que lutam para expressar sua dor ou para orar em voz alta. A providência de Deus, a presença de Eli no tabernáculo, a acusação inicial, a explicação de Ana e, finalmente, a bênção de Eli, tudo parece orquestrado pela providência divina. Deus estava usando Eli, apesar de suas falhas, para confirmar a oração de Ana e fortalecer sua fé. Isso nos lembra que Deus pode usar vasos imperfeitos para cumprir seus propósitos. Oração como luta. A experiência de Ana é um exemplo vívido da oração como uma luta, ou agon, do grego, agonia. Não é apenas um pedido casual, mas um derramar da alma, uma batalha espiritual que exige toda a energia e paixão. Essa intensidade é o que muitas vezes precede grandes avanços espirituais e milagres. O Deus que abre o ventre, a história de Ana, assim como as de Sara, Rebeca e Raquel, serve para reiterar a soberania de Deus sobre a fertilidade humana. Ele é o doador da vida, e o poder de gerar está em suas mãos. A esterilidade de Ana não era um acidente ou um destino inevitável, mas uma circunstância permitida por Deus para que sua glória fosse manifestada. A fé de Ana foi recompensada. Após o retorno de Siló, o Senhor se lembrou dela, e no devido tempo ela concebeu e deu à luz um filho. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor.
e voltaram, e foram à sua casa, em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o pedi ao Senhor. O Senhor se lembrou dela. Esta frase é central para a narrativa. Não significa que Deus havia esquecido Ana, mas que ele agiu em seu favor, atendendo à sua petição no tempo oportuno de sua soberania. Em hebraico, lembrar, zakar, frequentemente implica ação e intervenção divina. Deus havia estabelecido um propósito para a vida de Ana e para o filho que nasceria dela. O nome Samuel, Shemuel, é profundamente significativo e reflete a essência da experiência de Ana. A explicação de Ana, por que o pedi ao Senhor, é a etimologia popular do nome. O nome pode significar ouvido por Deus ou Deus ouve, derivado da raiz hebraica. Chama ouvir e El Deus. Isso reflete que Deus realmente ouviu a oração de Ana, nome de Deus, derivado de Shem, nome, e El, Deus. Isso enfatiza que Samuel era uma manifestação do nome e da presença de Deus, uma bênção divina, perguntado a Deus ou pedido a Deus. Essa é a interpretação dada por Ana. Qualquer que seja a etimologia precisa, o nome Samuel era um memorial vivo da fidelidade de Deus e do poder da oração. Cada vez que Ana chamasse seu filho, ela seria lembrada do milagre e de sua promessa. Ana dedicou os primeiros anos da vida de Samuel a nutri-lo e criá-lo em casa, conforme era o costume e a necessidade. A amamentação e a crescimento. 1 Samuel 1, 21, 23. E subiu Elcana e toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, só o levarei quando for desmamado, e então o levarei, para que compareça perante o Senhor, e ali fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e amamentou a seu filho, até que o desmamou. Amamentação prolongada. O desmame de uma criança no Israel antigo podia ocorrer entre os 2 e os 3 anos de idade, e às vezes até mais tarde. Essa era uma prática comum e saudável, que garantia o desenvolvimento robusto da criança. Para Ana, esse período era crucial, pois ela queria ter certeza de que Samuel estaria forte o suficiente para a transição para a vida no tabernáculo. A prioridade de Ana. Ana priorizou o bem-estar de seu filho e o cumprimento de seu voto a Deus. Ela não subiu a Siló com a família para as ofertas anuais, enquanto Samuel não fosse desmamado, pois queria levá-lo pessoalmente e cumprir sua promessa. Essa decisão demonstra sua sabedoria e seu compromisso inabalável com o voto. A aprovação de Elcana. Elcana apoia a decisão de Ana, o que demonstra sua fé e seu respeito pela esposa. Ele não apenas concorda, mas expressa o desejo de que o Senhor confirme a sua palavra, referindo-se ao voto de Ana e à provisão de um filho. Uma vez que Samuel foi desmamado, Ana cumpriu fielmente sua promessa a Deus, a oferta solene, e, havendo-o desmamado, o levou consigo a Siló com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E o menino era muito criança, e mataram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu senhor, assim como vive a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe pedi, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver.
pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. A generosidade da oferta. Ana e Eucana não levaram apenas Samuel. Eles também levaram uma oferta de sacrifício significativa. 3 bezerros, um para o sacrifício de consagração de Samuel, um para a oferta queimada e um para a oferta de paz. Uma efa de farinha, cerca de 22 litros para as ofertas de cereais, e um odre de vinho para as ofertas de libação. A magnitude da oferta reflete a gratidão de Ana e a seriedade de seu compromisso. O reconhecimento a Eli. Ana se dirige a Eli e se identifica, lembrando-o do encontro anterior. Sua memória e sua forma de relembrar a Eli que por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe pedi, é um testemunho público da fidelidade de Deus. É também uma forma de glorificar a Deus diante do sacerdote, o cumprimento do voto, pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Esta é a frase mais comovente. Ana não apenas entregou Samuel fisicamente ao tabernáculo, mas o dedicou de coração a Deus. Ela o emprestou ao Senhor, reconhecendo que ele, na verdade, pertencia a Deus desde o princípio. O verbo hebraico emprestar, sha'al, é a mesma raiz do nome Saul, mas também está conectado ao verbo pedir ou consultar. A frase, pois ao Senhor foi pedido, reforça a origem divina de Samuel em resposta à oração. A adoração. A cena culmina com Ana e Eucana adorando ao Senhor. A adoração é a resposta natural ao reconhecimento da fidelidade de Deus. É um momento de gratidão, louvor e entrega. A partir desse momento, Samuel começou a viver e a servir no tabernáculo sob a supervisão de Eli, criança servindo a Deus. O texto bíblico diz que o menino era muito criança, 1 Samuel 1:24. Isso enfatiza a idade tenra de Samuel quando foi entregue ao serviço de Deus. Isso também ressalta o sacrifício de Ana e a seriedade de seu voto. Samuel não seria criado por sua mãe, mas nas instalações do tabernáculo, imerso na vida de adoração, apesar da corrupção que permeava o sacerdócio. O crescimento de Samuel. Embora entregue a Deus, a narrativa não ignora o crescimento de Samuel. 1 Samuel 2:21-26. Mais tarde descreverá seu desenvolvimento e crescimento em graça. A importância do primogênito. Na cultura israelita, o primogênito masculino tinha um status especial. Ele recebia uma porção dobrada da herança e era o responsável por continuar a linhagem. O fato de Ana ter dado seu primogênito a Deus demonstra a profundidade de sua devoção e o valor que ela atribuía ao seu voto. A soberania de Deus sobre o tempo. A concepção e o nascimento de Samuel ocorrem no tempo de Deus. Isso é um lembrete de que Deus age em sua própria cronologia, que nem sempre coincide com a nossa. O tempo de espera de Ana foi parte do plano divino, o contrastante silêncio de Deus. Durante o período dos juízes, há uma percepção de que a voz profética de Deus era rara. O livro de 1 Samuel 3:1 diz: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. O nascimento de Samuel, que se tornaria um grande profeta, marca o início de uma nova era de comunicação divina mais clara, uma resposta à oração e à necessidade de Israel. A continuidade da promessa a Abraão. O nascimento de Samuel, em resposta à oração de uma mulher estéril, ecoa a promessa de Deus a Abraão e Sara. Deus é fiel à sua aliança e continua a operar milagres para cumprir seus propósitos. Samuel como um novo começo. O nascimento de Samuel não é apenas o cumprimento de uma promessa a Ana, é o alvorecer de uma nova era para Israel. Samuel seria o último dos juízes, o profeta que ungiria os primeiros reis de Israel.
Saul e Davi, e o responsável por uma reforma espiritual na nação. Sua vida, desde o seu nascimento milagroso e sua dedicação, estava intrinsecamente ligada ao futuro de Israel. Após entregar Samuel ao Senhor no tabernáculo, Ana não se lamenta por sua perda ou por ter se desfeito de seu filho. Em vez disso, ela explode em um cântico de louvor e profecia, registrado em 1 Samuel 2, 1-10. Este cântico é uma das passagens poéticas mais profundas e teologicamente ricas do Antigo Testamento, ecoando temas que seriam desenvolvidos séculos mais tarde. O cântico de Ana é mais do que uma simples expressão de gratidão pessoal. É uma teofania lírica, uma revelação poética da natureza de Deus e de seus caminhos. Ele é considerado um dos protótipos dos salmos de louvor e exaltação e tem notáveis paralelos com o Magnificat de Maria, Lucas 1:46-55. Estrutura e gênero. O cântico é uma peça de poesia hebraica, caracterizada por paralelismos, repetições e imagens vívidas. Ele se move de uma expressão pessoal de alegria para uma declaração universal da soberania de Deus e seus planos para o futuro. Autoridade profética. Embora Ana não seja listada entre os profetas formais, seu cântico tem um caráter inegavelmente profético, antecipando eventos e princípios divinos que se manifestariam na história de Israel. O cântico pode ser dividido em várias seções temáticas, cada uma revelando uma faceta da compreensão de Ana sobre Deus e sua obra. Exultação, pessoal e gratidão. 2:1. O meu coração exulta no Senhor. O meu poder, chifre, está exaltado no Senhor. A minha boca se alargou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Coração exulta no Senhor. A alegria de Ana não é apenas pela bênção de um filho, mas pela fonte da bênção, o próprio Deus. Sua alegria é teocêntrica. Meu poder, chifre, está exaltado no Senhor. O chifre é um símbolo de força, dignidade e poder. Deuteronômio 33:17, Salmos 75:10. Ana reconhece que sua força e status não vêm de si mesma ou de sua fertilidade, mas de Deus. A humilhação que ela sofreu foi revertida. Deus a exaltou. Minha boca se alargou sobre os meus inimigos. Não é um desejo de vingança pessoal contra Penina, mas uma celebração da vitória divina sobre aqueles que se opõem aos justos. A boca alargada pode referir-se à capacidade de falar livremente e louvar a Deus, sem o sufocamento da dor. Me alegro na tua salvação. A salvação aqui não se refere apenas ao nascimento de Samuel, mas à libertação que Deus oferece da aflição, da opressão e da vergonha. É uma salvação que transcende as circunstâncias, a santidade e soberania incomparável de Deus. 2:3. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saia a insolência da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são pesadas as ações. Não há santo como o Senhor. Deus é único em sua santidade, separado e transcendente. Não há ninguém como ele. Esta é uma declaração de monoteísmo puro, em contraste com a idolatria cananeia e a indiferença religiosa de Israel. Não há outro fora de ti e não há rocha como o nosso Deus. Deus é o único refúgio seguro e inabalável. Ele é a fonte de estabilidade em um mundo caótico. Repreensão à arrogância. Não multipliqueis palavras de altivez, insolência. Esta é uma repreensão direta àqueles que, como Penina, falam com orgulho e arrogância, especialmente sobre sua própria força ou bênçãos. É uma advertência contra a jactância humana e a confiança na própria capacidade. Porque o Senhor é o Deus do conhecimento,
e por ele são pesadas as ações. Deus é onisciente, ele conhece os pensamentos e intenções, e é o juiz justo que avalia as ações de todos. Ele vê a oposta arrogância dos ímpios e a humildade dos justos, a inversão dos papéis sociais e a justiça divina. 2:4. O arco dos fortes é quebrado, e os que tropeçavam são cingidos de força. Os fartos alugam-se por pão, e os famintos cessam de ter fome. Até a estéril dá à luz 7, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pó o pobre, e do monturo exalta o necessitado, para os fazer assentar entre os príncipes e lhes fazer herdar o trono de glória. Temas de inversão. Esta é a parte mais profética e universal do cântico. Ana declara um princípio fundamental do reino de Deus. Ele inverte as situações, derrubando os orgulhosos e exaltando os humildes, fortes e fracos. Os poderosos são enfraquecidos e os fracos recebem força. Fartos e famintos. Os que têm abundância empobrecem e os famintos são saciados. Estéril e fértil. Ana, que era estéril, dá à luz, simbolicamente 7, o número da perfeição e plenitude, enquanto a que tinha muitos filhos, Penina, se enfraquece. Isso é uma ironia poderosa e uma referência clara à sua própria situação. Vida e morte. Deus tem soberania sobre a vida e a morte, pobreza e riqueza. Deus empobrece e enriquece, humilhação e exaltação. Deus abaixa e exalta. Ele levanta os pobres do pó e os necessitados da imundície, para fazê-los sentar entre príncipes e herdar a glória. Este é um eco de Salmos 113, 7 e 8 e uma antecipação da justiça social no reino de Deus. A preservação dos santos e o juízo dos ímpios. 2:8-9. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e sobre eles assentou o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios em trevas emudecerão, porque o homem não prevalecerá pela força. Soberania criadora de Deus. Deus é o criador e sustentador do universo. Proteção divina. Ele protege os justos, seus santos, impedindo que eles caiam. Juízo sobre os ímpios. Os ímpios serão silenciados nas trevas. Isso aponta para a futilidade da força humana e da confiança nas próprias capacidades. O homem não prevalecerá pela força. Esta é uma declaração crucial que desmantela a autoconfiança humana e a ideia de que o sucesso vem da força bruta ou da inteligência humana. O poder verdadeiro reside em Deus. A vitória do ungido, de Deus e o juízo universal. 2:10. Os que contendem com o Senhor serão despedaçados. Dos céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Juízo universal. O Senhor julgará todas as nações e pessoas. Esta é uma visão de um julgamento cósmico. Primeira menção do rei e do ungido, Messias, na Bíblia. Esta é talvez a parte mais profética do cântico e um dos pontos mais notáveis de todo o Antigo Testamento. No período dos juízes, não havia rei em Israel. Ana, movida pelo Espírito Santo, profetiza a vinda de um rei e de um ungido, Mashiach, Machia, de onde vem a palavra Messias. O rei terreno. Isso aponta para a futura instituição da monarquia em Israel, culminando com a unção de Saul e depois de Davi, marcando o fim do período dos juízes. O Messias definitivo. Mais profundamente, esta profecia aponta para o Messias final, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que governará com justiça e poder.
O Cântico de Ana, portanto, transcende sua própria experiência e se torna uma profecia messiânica. Ela vê, além de seu próprio filho, e da imediata história de Israel, vislumbrando o plano redentor de Deus em sua totalidade. O Cântico de Ana é uma rica fonte de teologia, revelando verdades profundas sobre a natureza de Deus e seus atributos. Soberania de Deus. O tema central é a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas: vida, morte, riqueza, pobreza, exaltação e humilhação. Ele é o controle de tudo. Justiça divina. Deus é justo e reto. Ele recompensa os humildes e derruba os orgulhosos. Ele vê o coração e as intenções e julga de acordo. Fidelidade à aliança. Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando seu povo é infiel. Ele se lembra de seus propósitos e os cumpre. O Deus que exalta os humildes. Este cântico estabelece um padrão que se repete em toda a Escritura. Deus se inclina para os humildes e os oprimidos e os exalta. Isso contrasta com os valores do mundo, que exaltam os poderosos e os ricos. A precedência da oração, a oração sincera e o voto de fé de Ana foram o catalisador para a intervenção divina. O cântico é a resposta a essa oração, o plano redentor de Deus. A profecia sobre o rei e o ungido conecta a história pessoal de Ana ao grande plano de salvação de Deus, que culminaria em Cristo, paralelo com o Magnificat de Maria. A semelhança entre o Cântico de Ana e o Magnificat de Maria, Lucas 1, 46, 55, é impressionante. Ambos os cânticos são proferidos por mulheres que experimentaram um milagre divino de concepção e que celebram a soberania de Deus, que exalta os humildes e derruba os poderosos. Isso sugere que o Espírito Santo inspirou ambas as mulheres a expressarem verdades teológicas semelhantes. Alguns estudiosos sugerem que Maria pode ter se inspirado no Cântico de Ana, a inversão como princípio bíblico. O tema da inversão de papéis sociais é recorrente na Bíblia. Jesus ensinou que os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Mateus 20, 16. A história de Ana é um microcosmo desse princípio, um salmo profético. O Cântico de Ana é um dos salmos mais antigos e proféticos da Bíblia, fornecendo um modelo para a expressão da fé e da confiança em Deus. Após o Cântico de Ana, a narrativa bíblica em 1 Samuel 2, 11 e 26 se concentra no desenvolvimento de Samuel e, em contraste, na contínua decadência moral dos filhos de Eli. Esta seção é crucial para entender o cenário em que Samuel cresceu e como sua vida se diferenciava da corrupção ao seu redor. E Eucana foi-se para Ramá, a sua casa. Porém o menino, Samuel, ficou servindo ao Senhor diante do sacerdote Eli. 1 Samuel 2:11. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e cada ano lhe a levava, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoou a Eucana e a sua mulher, e disse: O Senhor te dê descendência desta mulher, em lugar do voto que foi feito ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. E o Senhor visitou a Ana, que concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 1 Samuel 2, 18, 21. Servindo ao Senhor diante do sacerdote Eli. Samuel, ainda menino, começou a servir no tabernáculo. O verbo servir, sharat, é usado para o serviço sacerdotal. Embora ele não fosse um sacerdote completo no sentido levítico, ainda, ele estava envolvido em tarefas e deveres no tabernáculo, sob a supervisão de Eli. Isso demonstra a seriedade da dedicação de Ana e a prontidão de Samuel para cumprir seu voto.
a estola sacerdotal de linho, éfode. A menção da estola sacerdotal de linho, a ephod-bad, que Samuel vestia, é significativa. Embora não fosse o éfode elaborado do sumo sacerdote, que era feito de linho fino e adornado com pedras preciosas, era um vestuário que o distinguia para o serviço sagrado, semelhante ao que os sacerdotes vestiam. Êxodo 28:4, 39, 27 e 29. Isso indica que, mesmo em sua tenra idade, Samuel já estava sendo preparado para um papel especial no serviço a Deus. O amor e cuidado contínuo de Ana. A cada ano, quando Ana e Eucana subiam a Siló para o sacrifício anual, Ana trazia uma túnica pequena, meil caton, para Samuel. Esta é uma imagem tocante do amor maternal de Ana. Apesar de ter entregado Samuel a Deus, ela não o abandonou. Ela continuava a nutrir e cuidar de seu filho, mesmo à distância, demonstrando que a dedicação a Deus não anula o amor familiar, mas o aperfeiçoa. A túnica pequena pode ter sido uma adaptação do manto, meil, usado pelos sacerdotes e profetas, simbolizando o papel crescente de Samuel. As bênçãos adicionais de Eli e a fertilidade de Ana. Eli abençoou Eucana e Ana, orando para que Deus lhes desse mais descendência em lugar do voto que foi feito ao Senhor. Essa bênção de Eli é uma confirmação da aceitação do voto de Ana por parte de Deus. O Senhor, de fato, visitou a Ana, e ela concebeu e deu à luz mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel 2:21. Isso mostra a generosidade e a fidelidade de Deus. Ele não apenas cumpriu o desejo original de Ana, mas a abençoou abundantemente, demonstrando que o sacrifício e a dedicação a ele resultam em bênçãos ainda maiores. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Esta frase é repetida várias vezes no livro. 1 Samuel 2:21, 26, 3:19. Não se refere apenas ao crescimento físico, mas ao crescimento espiritual e em favor diante de Deus. Samuel estava se desenvolvendo em piedade, obediência e proximidade com Deus. Em contraste com a degeneração dos filhos de Eli, a narrativa sobre Samuel é contrastada diretamente com a descrição chocante da perversidade dos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Esta justaposição serve para destacar a degeneração do sacerdócio e a necessidade de uma reforma espiritual, para a qual Samuel seria o instrumento. Filhos de Belial, 1 Samuel 2:12. O texto os descreve como filhos de Belial, uma expressão que significa homens sem valor, inúteis, perversos. Eles não conheciam o Senhor, ou seja, eles não tinham uma relação genuína ou respeito por Deus, apesar de serem sacerdotes, tomando o melhor da oferta. Pela lei mosaica, as porções dos sacrifícios que eram queimadas para o Senhor eram sagradas. Os sacerdotes tinham direito a certas partes da oferta de paz, Levítico 7:28, 34, mas Hofni e Finéias violavam as regulamentações. Eles enviavam um servo com um garfo de 3 dentes para espetar a carne enquanto ela fervia, tomando para si o que o garfo trouxesse. Isso era uma apropriação indevida, exigindo carne crua. Pior ainda, antes mesmo que a gordura fosse queimada como oferta ao Senhor, o que era um ato de reverência, eles exigiam carne crua para assar, desrespeitando o ritual sacrificial e a santidade de Deus. Se a oferta fosse negada, eles a tomavam à força. Pecado grande. Diante do Senhor. O texto conclui que o pecado destes moços era muito grande diante do Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. 1 Samuel 2:17. A conduta dos filhos de Eli não era apenas roubo ou desrespeito, era uma profanação do culto,
levando o povo a desprezar as ofertas sagradas a Deus. Isso minava a fé do povo e desonrava o nome do Senhor. Imoralidade sexual. 1 Samuel 2:22. Além da profanação dos sacrifícios, Hofni e Finéias também se deitavam com as mulheres, que serviam à entrada da tenda da congregação. Esta era uma abominação. As mulheres que serviam no tabernáculo poderiam estar envolvidas em tarefas de limpeza ou outros serviços. A conduta sexual imoral dos sacerdotes no próprio local de adoração era um ultraje à santidade de Deus e um escândalo público. A repreensão fraca de Eli. 1 Samuel 2:23-25. Eli, já velho, ouve os relatos das abominações de seus filhos. Ele os repreende, mas sua repreensão é fraca e ineficaz. Ele lhes diz: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo as vossas más ações. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. No entanto, ele não toma medidas disciplinares eficazes para impedi-los. Os filhos de Eli não dão ouvidos ao pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel 2:25, o que indica que a decisão de Deus de julgá-los já estava firmada devido à sua impenitência. Consequências da falha de Eli. A falha de Eli em controlar e disciplinar seus filhos é um tema recorrente na narrativa e trará consequências devastadoras para sua casa. 1 Samuel 2:27-36, 3:11-14. Ele honrou mais seus filhos do que a Deus. 1 Samuel 2:29. A justa posição da vida de Samuel e a de Hofni e Finéias é um recurso literário poderoso. Piedade versus perversidade. Samuel crescia diante do Senhor, enquanto os filhos de Eli eram filhos de Belial, que não conheciam o Senhor. Dedicado versus profano, Samuel foi dedicado a Deus desde o ventre e servia no tabernáculo. Hofni e Finéias, nascidos para o sacerdócio, profanavam o tabernáculo e seus rituais. Obediência versus rebeldia. Samuel era obediente, como veremos em 1 Samuel 3, enquanto os filhos de Eli eram rebeldes e impenitentes. Esperança versus desgraça. Samuel representa a esperança para a restauração de Israel, enquanto os filhos de Eli representam a desgraça e o juízo divino sobre o sacerdócio corrompido. A importância do sacerdócio. O sacerdócio levítico era fundamental para a vida religiosa de Israel. Os sacerdotes eram os mediadores entre Deus e o povo, responsáveis por supervisionar os sacrifícios, ensinar a lei e orar pela nação. A corrupção do sacerdócio em Siló era um sinal alarmante da decadência espiritual de Israel. O éfode de linho. Embora não fosse o éfode do sumo sacerdote, o éfode de linho, efodbade, era um símbolo de pureza e santidade no serviço a Deus. Samuel vestindo-o era um contraste visível com os sacerdotes corruptos. A visitação do Senhor a Ana, a frase, o Senhor visitou a Ana, PKKD Yahava at-Han, Pakad Yahweh et Shana, significa que Deus a abençoou e se lembrou dela com favor. A fertilidade que se seguiu, 3 filhos e 2 filhas, foi um sinal da abundante graça de Deus, que não apenas cumpriu a promessa original, mas a superou. O propósito do sofrimento. A vida de Samuel no tabernáculo, longe de sua mãe, sob a supervisão de um sacerdote falho e em meio à corrupção, foi sem dúvida uma experiência desafiadora. No entanto, é nesse ambiente que Deus o preparou. O sofrimento de Ana e a posterior separação de Samuel foram parte do plano divino para levantar um profeta puro e íntegro para Israel. A corrupção generalizada na casa sacerdotal de Eli não passaria impune. Deus, em sua justiça, enviou
um homem de Deus, para entregar uma mensagem de juízo e condenação sobre Eli e sua descendência. Esta profecia, detalhada em 1 Samuel 2, 27 e 36, é um dos momentos mais sombrios e reveladores da narrativa, demonstrando a seriedade de Deus em relação à santidade e à obediência. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, porventura não me revelei eu claramente à casa de teu pai, quando estavam no Egito, no cativeiro de Faraó, e não o elegi dentre todas as tribos de Israel para meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para levar a estola sacerdotal, éfode, diante de mim? E não dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel? Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei na minha morada, e honrastes a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, mas os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa, e verás a aflição da minha morada, em lugar de todo o bem que eu te faria, e não haverá jamais ancião em tua casa. E o homem de ti, que eu não desarraigar do meu altar, será para consumir os teus olhos e para entristecer a tua alma. E toda a multidão da tua casa morrerá na flor da sua idade. E isto te será por sinal, que virá sobre teus 2 filhos, sobre Hofni e Fineias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu me levantarei um sacerdote fiel, que fará conforme ao que está no meu coração e na minha alma. E edificar-lhe-ei uma casa firme, e andará ele para sempre diante do meu ungido. E acontecerá que todo aquele que ficar de tua casa virá a inclinar-se a ele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me ponhas em alguma das funções sacerdotais, para que possa comer um pedaço de pão. Um homem de Deus. A identidade específica deste profeta não é revelada, mas sua mensagem é inequivocamente divina. Ele é um porta-voz de Deus. A lembrança da eleição de Arão. O profeta começa lembrando Eli da história de sua linhagem sacerdotal. Deus havia escolhido a casa de Arão, da qual Eli era descendente, para o sacerdócio, para servir a ele no tabernáculo, oferecendo sacrifícios e incenso. Isso destaca o privilégio e a responsabilidade que Eli e sua família tinham. A acusação central: desonrar a Deus e honrar os filhos. A principal acusação contra Eli é que ele honrou a teus filhos mais do que a mim. 1 Samuel 2:29. Isso significa que Eli falhou em disciplinar seus filhos de forma eficaz, permitindo que eles profanassem o culto e desonrassem a Deus, tudo para seu próprio benefício, engordando-se das melhores ofertas. A falha de Eli não foi apenas uma negligência, mas uma prioridade invertida, colocando o bem-estar e o prestígio de sua família acima da glória de Deus e da santidade de seu templo. A quebra da promessa. Deus havia prometido à casa de Arão um sacerdócio perpétuo, Números 25, 10, 13, sobre Fineias, ancestral de Eli. No entanto, devido à impiedade de Eli e seus filhos, Deus revoga essa promessa condicional. O princípio é claro: aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão envilecidos. 1 Samuel 2:30. A fidelidade de Deus é inabalável, mas suas bênçãos e promessas são condicionais à obediência humana. As maldições e o juízo específico: corte do braço. O braço, zervoa, zeroa, simboliza força e poder.
O corte do braço de Eli e de sua casa significa a remoção de seu poder e autoridade sacerdotal. Ausência de ancião. A promessa de que não haverá mais ancião algum em tua casa significa que a linhagem sacerdotal de Eli seria encurtada e seus descendentes morreriam prematuramente. Aflição no tabernáculo. Eli veria a aflição da morada de Deus, referindo-se à captura da Arca da Aliança e à destruição de Siló. 1 Samuel 4. Morte dos filhos no mesmo dia. Hofni e Finéias. Os principais ofensores morreriam no mesmo dia como um sinal do cumprimento da profecia. Isso ocorreria na batalha contra os filisteus. 1 Samuel 4:11. Miséria para os sobreviventes. Os poucos sobreviventes da casa de Eli seriam empobrecidos e humilhados, implorando por uma posição sacerdotal subalterna apenas para ter pão, contrastando com a opulência que os filhos de Eli desfrutavam. Em contraste com a casa de Eli, Deus promete levantar um sacerdote fiel. E eu me levantarei um sacerdote fiel, que fará conforme ao que está no meu coração e na minha alma. E edificar-lhe-ei uma casa firme, e andará ele para sempre diante do meu ungido, sacerdote fiel. Esta é uma promessa de restauração. Este sacerdote não seria da linhagem de Eli, mas alguém que serviria a Deus com integridade e obediência. A tradição judaica e a maioria dos comentaristas identificam esse sacerdote fiel como Zadok, que se tornou sumo sacerdote na época de Davi e cuja linhagem permaneceu no sacerdócio principal após a divisão do reino. Zadok é um descendente de Eleazar, o filho de Arão. 1 Crônicas 6:8. Edificar-lhe-ei uma casa firme. Isso significa que a linhagem sacerdotal deste sacerdote fiel seria estabelecida e duradoura. Andará ele para sempre diante do meu ungido. Esta frase é profundamente significativa. Ungido, Messias, o ungido, Mashiach, aqui pode se referir primeiramente ao rei terreno que Deus levantaria para Israel, como Saul e Davi, a quem este sacerdote fiel serviria. Implicações messiânicas. Mais amplamente, a frase aponta para o Messias derradeiro, Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno e rei. Este sacerdote fiel serviria em preparação para a vinda do Messias ou ao lado dele, a conexão com Samuel. Embora Samuel não seja um sacerdote da linhagem de Arão, ele seria o profeta que ungiu tanto Saul quanto Davi, os primeiros ungidos, reis de Israel. O serviço de Samuel à nação, portanto, prepararia o caminho para a ascensão desse sacerdote fiel e para a monarquia, que prefiguraria o Messias. A santidade de Deus. Esta profecia sublinha a santidade inegociável de Deus e a gravidade de profanar aquilo que é sagrado. O serviço a Deus exige reverência, obediência e pureza, a consequência do pecado. O pecado, especialmente o pecado, dentro do sacerdócio que deveria ser um modelo de piedade, tem consequências graves. A falha de Eli em disciplinar seus filhos e a impiedade de Hofni e Finéias não passariam impunes. A fidelidade de Deus, mesmo no juízo, Deus demonstra sua fidelidade. Ele cumprirá sua palavra, seja ela de bênção ou de juízo. Ele também é fiel em levantar líderes justos quando aqueles que estão no poder falham. A substituição divina. Quando a liderança falha, Deus não abandona seu povo. Ele levanta novos instrumentos para cumprir seus propósitos. A casa de Eli seria substituída por um sacerdócio fiel. A soberania de Deus sobre o futuro. A profecia sobre o sacerdote fiel e o ungido demonstra que Deus tem um plano soberano para a história, que ele revela progressivamente. A paciência de Deus. Embora o juízo tenha sido severo, ele não veio imediatamente. Deus deu tempo para Eli e seus filhos se arrependerem.
mas eles permaneceram impenitentes. A rara intervenção profética, a vinda de um homem de Deus para entregar uma mensagem direta e clara, é um evento significativo, especialmente em um período de rara palavra profética. 1 Samuel 3:1. Isso indica a gravidade da situação e a iminência do juízo. O legado de Eli. A profecia contra a casa de Eli é um lembrete sombrio das consequências da falha na liderança espiritual. É um alerta para todos aqueles em posições de autoridade para honrarem a Deus acima de tudo, incluindo seus próprios filhos e interesses. O contexto para Samuel. Esta profecia prepara o terreno para o próximo capítulo, onde Samuel, o menino piedoso que crescia diante do Senhor, é chamado diretamente por Deus, solidificando seu papel como o novo mensageiro e profeta do Senhor para Israel. A decadência da casa de Eli abre o caminho para a ascensão de Samuel. A história de Samuel, o filho da oração de Ana, atinge um ponto crucial em 1 Samuel 3, onde ele, ainda menino, recebe seu primeiro chamado direto de Deus. Este evento não é apenas o início do ministério profético de Samuel, mas marca o alvorecer de uma nova era na história de Israel, em contraste com a escassez da palavra de Deus durante o período dos juízes. E o jovem Samuel ministrava ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era muito rara. Esta frase é fundamental para entender a significância do chamado de Samuel. Durante o período dos juízes, a comunicação direta de Deus com seu povo através de profetas era esporádica e escassa. As visões não eram frequentes. Isso significa que Israel estava em um estado de relativa escuridão espiritual, com pouca direção profética clara. A corrupção do sacerdócio em Siló apenas agravava essa situação. Samuel ministrando. Samuel, mesmo menino, estava continuamente servindo ao Senhor no tabernáculo. Sua dedicação e pureza contrastavam com a impiedade dos filhos de Eli e o silêncio divino que parecia pairar sobre a nação. Ele era um vaso preparado por Deus. E sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer e não podia ver, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e estando Samuel também deitado, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. E o Senhor tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai e deita-te, e há de ser que, se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O momento do chamado. O chamado ocorre durante a noite, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada do tabernáculo, que deveria queimar continuamente, Êxodo 27, 20 e 21, estava prestes a se apagar. Isso pode ser uma metáfora para a escuridão espiritual e a decadência do sacerdócio de Eli, que estava se apagando. A arca de Deus estava no tabernáculo, simbolizando a presença divina, mas a comunicação era rara. A inexperiência de Samuel. Samuel era inexperiente na voz de Deus, porque Samuel ainda não conhecia ao Senhor.
e ainda não lhe era manifestada a palavra do Senhor. 1 Samuel 3:7. Ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Isso nos lembra que a capacidade de discernir a voz de Deus é algo que se aprende e se desenvolve. A persistência de Deus. Deus chama Samuel 3 vezes. Essa repetição enfatiza a insistência de Deus em estabelecer uma comunicação com seu novo servo. A persistência divina é uma lição de que Deus busca seus vasos e insiste até que eles ouçam. O discernimento de Eli. Eli, apesar de sua falha moral e de sua velhice, seus olhos estavam escurecendo, o que pode ser tanto literal quanto metaforicamente espiritual. Ainda possuía alguma capacidade de discernimento espiritual. Ele finalmente compreende que era o Senhor quem estava chamando Samuel. Sua instrução a Samuel: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve", é crucial e demonstra que, apesar de seus pecados, Eli ainda era o sumo sacerdote e tinha um papel a desempenhar no despertar espiritual de Samuel. A frase "teu servo ouve" se tornaria um modelo de resposta à vocação divina. A resposta de Samuel. Na 4ª vez, Samuel responde como instruído por Eli. E então, o Senhor fala diretamente com ele. Isso marca o início da relação pessoal e profética de Samuel com Deus. Então o Senhor disse a Samuel: "Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a quem a ouvir. Naquele dia, cumprirei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, desde o princípio até ao fim. Porque já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, por causa da iniquidade que ele bem sabia, visto como seus filhos se fizeram abomináveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca a iniquidade da casa de Eli será expiada com sacrifícios nem com ofertas." E Samuel ficou deitado até pela manhã e abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel declarar a Eli a visão. Então Eli chamou a Samuel e disse: "Samuel, meu filho." E disse ele: "Eis-me aqui." E disse ele: "Qual é a palavra que te falou? Peço-te que ma não encubras, assim te faça Deus, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de tudo o que te falou." Então Samuel lhe declarou toda a palavra, e nada lhe encobriu. E disse ele: "Ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos." Uma profecia terrível. A primeira mensagem que Samuel recebe de Deus é uma confirmação e intensificação da profecia anterior contra a casa de Eli. Deus afirma que o juízo será completo e final. A razão do juízo. A iniquidade dos filhos de Eli é destacada, mas a falha de Eli é central. "Ele honrou a teus filhos mais do que a mim." Reiterado de 1 Samuel 2:29. A iniquidade que ele bem sabia e o fato de que ele os não repreendeu são a base para o juízo irrevogável. O pecado dos filhos era abominável, mas a cumplicidade de Eli por omissão era igualmente grave, inexpiável. A iniquidade da casa de Eli não poderia ser expiada por sacrifícios ou ofertas. Isso é um ponto teológico profundo. Embora a lei mosaica previsse sacrifícios para a expiação de pecados, havia limites. Pecados de presunção, rebelião persistente e profanação intencional do sagrado, especialmente por parte de líderes, podiam resultar em um juízo que ia além da possibilidade de expiação pelos rituais comuns. Números 15, 30, 31. A misericórdia de Deus tem um limite quando o pecado é deliberado e impenitente. A coragem de Samuel. Samuel teme declarar a Eli a visão, o que é natural para um menino. No entanto, Eli exige que Samuel revele tudo, e Samuel, em sua obediência, declara fielmente a mensagem divina. Essa é a primeira prova da integridade e coragem de Samuel como profeta. A resignação de Eli. A resposta de Eli é de resignação.
Ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Embora sua resposta possa parecer piedosa, ela também revela uma certa passividade e aceitação do destino, sem um visível arrependimento ou tentativa de intervir ativamente para mudar a situação. Ele reconhece a soberania de Deus, mas não há um clamor por misericórdia ou uma tentativa de retificar sua conduta. E cresceu Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel era profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. O crescimento e a presença de Deus. Samuel continua a crescer e o Senhor era com ele. Essa frase indica a presença e o favor divinos sobre Samuel, profeta reconhecido nacionalmente. A frase, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra, significa que todas as profecias de Samuel se cumpriram. Isso lhe conferiu credibilidade e autoridade. Como resultado, todo o Israel, desde Dan até Berseba, uma expressão para todo o território de Israel do norte ao sul, reconheceu que Samuel era um profeta legítimo do Senhor. Deus fala novamente em Siló. A manifestação de Deus a Samuel, em Siló pela palavra do Senhor, significa que após um período de silêncio, Deus restabeleceu sua comunicação regular com seu povo através de Samuel. Siló, o centro de adoração, torna-se novamente o lugar de revelação divina, mas agora através de um novo vaso. A rejeição de uma casa sacerdotal. A história de Eli e seus filhos serve como um sombrio paralelo à rejeição de Saul, mais tarde, e à eleição de Davi. Deus não hesita em substituir aqueles que são infiéis. O início do profetismo clássico. Embora houvesse profetas antes de Samuel, como Moisés e Débora, Samuel é frequentemente considerado o primeiro dos profetas clássicos em Israel, inaugurando uma era de profetas que falariam diretamente a reis e ao povo, desafiando-os e orientando-os. Ele é a ponte entre os juízes e os reis. A importância da obediência. A resposta de Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, é um modelo de obediência e humildade para todos que buscam a Deus. Deus, chamando os jovens. O chamado de Samuel, ainda menino, é um encorajamento para os jovens a estarem abertos à voz de Deus e a servirem a Ele em sua juventude. Da esterilidade à profecia. A jornada de Ana, de uma mulher estéril e humilhada, a mãe do profeta, que restauraria a voz de Deus em Israel, é um testemunho espetacular da maneira como Deus usa o que é fraco e desprezado para cumprir seus grandes propósitos. A dor de Ana se transformou na profecia de Samuel. A ascensão de Samuel como profeta e juiz marcou uma transição crítica na história de Israel. Sua liderança sincera e fiel contrastava drasticamente com a corrupção de Eli e seus filhos, e ele se tornou o instrumento de Deus para guiar a nação do período caótico dos juízes para a era da monarquia. A profecia contra a casa de Eli se cumpre de forma dramática na batalha contra os filisteus. A derrota de Israel. Israel sai para a guerra contra os filisteus e sofre uma derrota inicial, perdendo cerca de 4.000 homens. A confiança na arca, 1 Samuel 4:3-4. Em vez de se arrependerem e buscarem a Deus, os anciãos de Israel decidem trazer a arca da aliança de Siló para o campo de batalha, acreditando que a presença física da arca garantiria a vitória. Isso demonstra uma visão supersticiosa e mágica de Deus e da arca, como se fosse um amuleto, em vez de um símbolo de sua presença soberana e obediência. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, acompanham a arca. A captura da arca e a morte de Hofni e Finéias, 1 Samuel 4:10-11.
Os filisteus, apesar do temor inicial, lutam bravamente e Israel sofre uma derrota ainda mais esmagadora. 30.000 soldados israelitas morrem e a arca de Deus é capturada. Mais significativamente, Hofni e Finéias, os filhos perversos de Eli, morrem no mesmo dia, cumprindo a profecia. A morte de Eli, 1 Samuel 4, 12, 18. Um mensageiro corre de volta a Siló para informar Eli. Ao saber que seus filhos morreram mas que a arca de Deus foi capturada, Eli, que já era velho e pesado, cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Ele havia julgado Israel por 40 anos. Sua morte completa o juízo sobre sua casa. A notícia da captura da arca, o símbolo da glória de Deus, foi a golpe final para ele. A morte da nora de Eli, 1 Samuel 4, 19, 22. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e prestes a dar à luz. Ao ouvir a notícia da captura da arca e das mortes de seu sogro e marido, ela entra em trabalho de parto prematuro. Dando à luz um filho, ela o nomeia Icabod, Icabod, que significa onde está a glória, ou sem glória, exclamando: a glória se foi de Israel porque a arca de Deus foi levada. 1 Samuel 4, 21, 22. Este é um momento de profunda tragédia e simboliza a escuridão espiritual que havia caído sobre Israel devido à sua desobediência e à corrupção sacerdotal. Após a recuperação da arca de Deus e o período de juízo sobre os filisteus, 1 Samuel 5, 6, Samuel emerge como o líder inconteste de Israel, liderança espiritual e política. Samuel não era apenas um profeta que entregava mensagens de Deus. Ele também era um juiz que liderava o povo. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque ali era a sua casa, e ali edificou um altar ao Senhor. 1 Samuel 7, 15, 17. Reforma espiritual. Em 1 Samuel 7, Samuel convoca Israel a Mispá para se arrepender de seus pecados e remover os deuses estranhos de seu meio, Baal e Astarote. Sob a liderança de Samuel, Israel volta-se para o Senhor, e Deus lhes dá vitória sobre os filisteus. Samuel levanta uma pedra chamada Ebenezer, pedra de ajuda, como memorial da ajuda de Deus. Um líder íntegro. Em contraste com Eli e seus filhos, Samuel era um líder íntegro, justo e fiel a Deus. Ele não buscava seus próprios interesses, mas os interesses do Senhor e de seu povo. Sua reputação era impecável. Com o tempo, os filhos de Samuel, que ele havia nomeado juízes, Joel e Abias, não seguiram o exemplo de seu pai. Eles se desviaram após o lucro desonesto, aceitando subornos e pervertendo a justiça. 1 Samuel 8, 1, 3. Isso levou os anciãos de Israel a fazer um pedido que mudaria para sempre a estrutura política e social da nação. O desejo por um rei. 1 Samuel 8, 4, 5. Então todos os anciãos de Israel se ajuntaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como o têm todas as nações. A razão para o pedido. A falha dos filhos de Samuel foi o catalisador imediato. No entanto, o desejo de ser como todas as nações revela uma motivação mais profunda e problemática. Israel era uma teocracia, onde Deus era seu rei. O desejo por um rei humano era, em parte, uma rejeição sutil da soberania de Deus. A tristeza de Samuel, 1 Samuel 8, 6, 7. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue.
E orou Samuel ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, mas a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Rejeição a Deus. Deus deixa claro que o pedido do povo não era apenas uma rejeição a Samuel, mas uma rejeição ao próprio Deus como seu rei. No entanto, Deus, em sua soberania, permite que o povo tenha um rei, advertindo-os sobre as consequências. As advertências de Samuel sobre o rei. 1 Samuel 8, 9, 18. Samuel adverte o povo sobre as implicações de ter um rei. Ele os tomaria para seus exércitos, para suas lavouras, para seus servos e para suas filhas, como cozinheiras e perfumistas. Ele tomaria seus dízimos de suas colheitas e rebanhos e seus melhores servos. Em suma, o rei os escravizaria e os oprimiria. No entanto, o povo insiste em ter um rei. A unção de Saul, 1 Samuel 9:10. Deus então instrui Samuel a ungir Saul da tribo de Benjamim como o primeiro rei de Israel. Samuel, o filho de Ana, se torna o instrumento divino para instituir a monarquia, cumprindo a profecia do cântico de Ana sobre dar força ao seu rei e exaltar o poder do seu ungido. Samuel é a figura central que faz a ponte entre duas eras. Na história de Israel, a dos juízes e a da monarquia. O último juiz, Samuel, é geralmente considerado o último e maior dos juízes de Israel. Ele não apenas libertou Israel de seus inimigos, especialmente os filisteus, mas também liderou uma reforma espiritual, restaurando a adoração a Deus. O grande profeta. Samuel é o primeiro de uma longa linhagem de profetas em Israel que falariam em nome de Deus, exortando reis e o povo à obediência. Ele é um modelo de integridade profética. Ungidor de reis. Samuel foi o profeta escolhido por Deus para ungir os primeiros reis de Israel, estabelecendo a base para a monarquia davídica e, em última análise, para a vinda do Messias, o Rei Eterno. O papel de Samuel na história de Israel. A história de Israel desde o Êxodo é uma progressão da teocracia. O pedido por um rei humano foi um passo significativo, mas também um afastamento do ideal divino de Deus reinando diretamente sobre seu povo. Samuel, com sua integridade, tentou guiar o povo para uma obediência mais profunda, mesmo quando a nação ansiava por um sistema mais normal aos olhos das outras nações. A casa de Ana e a casa de Eli, a ascensão de Samuel, o filho da mulher humilde e estéril, e a queda da casa sacerdotal de Eli, que se tornou corrupta, é um testemunho vívido do princípio de inversão que Ana profetizou em seu cântico. Deus exalta os humildes e derruba os orgulhosos. A continuidade da profecia. O papel profético de Samuel é fundamental para a continuidade da revelação divina em Israel. Ele não apenas recebe mensagens de Deus, mas também estabelece escolas de profetas, garantindo que a voz de Deus continue a ser ouvida na nação. A história de Ana é muito mais do que a narrativa de uma mulher que desejava um filho. Ela é um testemunho profundo da soberania de Deus, do poder da oração, da transformação da dor em propósito e da providência divina na formação de líderes para seu povo. O legado de Ana ecoa através das Escrituras e oferece lições atemporais para a fé e a vida cristã. Oração como diálogo íntimo. A oração de Ana é um modelo de intercessão genuína e sincera. Ela não se aproximou de Deus com meras palavras, mas com um derramar de sua alma. 1 Samuel 1,15. Sua oração silenciosa, apenas com os lábios se movendo, demonstra que Deus ouve não apenas as palavras audíveis, mas os anseios mais profundos do coração. A resposta de um Deus pessoal.
A história de Ana é um lembrete vívido de que Deus é um Deus pessoal que se importa com as dores individuais de seus filhos. Ele não está distante ou indiferente ao sofrimento humano. Ele se lembrou dela. 1 Samuel 1:19, uma expressão hebraica que denota não apenas memória, mas ação e intervenção divina. O poder do voto. O voto de Ana não foi um suborno a Deus, mas uma expressão de sua fé e um reconhecimento da soberania divina. Ela estava disposta a entregar o que mais desejava para que Deus fosse glorificado. Isso nos ensina que a oração eficaz muitas vezes envolve um compromisso de entrega e obediência. Deus, o doador da vida. A história de Ana, Sara, Rebeca, Raquel e a mãe de Sansão enfatiza repetidamente que a capacidade de gerar vida está nas mãos de Deus. Ele encerra e abre o ventre conforme sua vontade e seus propósitos soberanos. A esterilidade de Ana não foi um acidente, mas parte de um plano maior. O propósito no sofrimento, a dor da esterilidade de Ana e a humilhação que ela sofreu foram o cadinho onde sua fé foi refinada. Foi através de sua angústia que ela se lançou completamente em Deus, e foi através de sua oração que Deus operou um milagre que impactaria toda a nação. O sofrimento, embora doloroso, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos aproximar dele e nos preparar para um propósito maior. A inversão divina. O Cântico de Ana é um testemunho profético da maneira como Deus inverte as hierarquias e os valores do mundo. Ele exalta os humildes, os oprimidos, os fracos e os estéreis, e derruba os orgulhosos, os poderosos e os autossuficientes. Este é um tema central na teologia bíblica, culminando na encarnação de Cristo, que esvaziou a si mesmo para exaltar os pecadores. Samuel como fruto da dor. Samuel, o grande profeta de Israel, nasceu da dor e da oração de Ana. Sua vida e ministério foram um testemunho vivo do poder de Deus para transformar a angústia em bênção e a escassez em abundância. A dor de Ana não foi em vão. Ela foi o solo fértil para o surgimento de um líder que restauraria a voz de Deus em Israel. Ana como porta-voz profética. O Cântico de Ana não é apenas uma expressão pessoal, mas uma profecia que ecoa através das gerações. Sua visão da soberania de Deus, da justiça divina e da vinda do ungido, Messias, demonstra que Deus usou sua experiência pessoal para revelar verdades universais e o curso da história da salvação. Ela se tornou, de fato, uma mulher que transformou sua dor em profecia, integridade na liderança espiritual. O contraste entre a corrupção dos filhos de Eli e a integridade de Samuel e de Ana serve como um poderoso lembrete da importância da santidade e da prestação de contas na liderança espiritual. A negligência de Eli teve consequências devastadoras. A necessidade de um profeta. A história de Samuel destaca a necessidade contínua de ouvir a voz de Deus em todas as gerações. Em tempos de escuridão espiritual, Deus levanta aqueles que estão dispostos a ouvir e a proclamar sua palavra com fidelidade. A fé que gera legado. A fé e a obediência de Ana não apenas transformaram sua própria vida, mas tiveram um impacto duradouro na história de Israel. Sua história nos desafia a viver com uma fé que transcende o momento presente e gera um legado de impacto espiritual para as futuras gerações. O ungido de Ana e o Messias. A profecia de Ana sobre o ungido, em 1 Samuel 2:10, é uma das primeiras e mais claras referências messiânicas no Antigo Testamento. Ela aponta para a vinda de um rei que seria o ungido de Deus, aquele que estabeleceria o reino de Deus na terra.
Esta linha profética culmina em Jesus Cristo, o Messias, o Rei Eterno, o Magnificat de Maria. O Cântico de Ana serve como um precursor notável do Magnificat de Maria. Lucas 1, 46, 55. Ambas as mulheres estéreis, em certo sentido, Maria Virgem, são agraciadas com um milagre de concepção e respondem com cânticos que exaltam a soberania de Deus em derrubar os poderosos e exaltar os humildes. Isso reforça a continuidade do plano redentor de Deus e a maneira como ele usa os pequenos para realizar grandes coisas. A história de Ana é um farol de esperança e um convite à fé inabalável. Ela nos ensina que a dor, por mais profunda que seja, não precisa ser um fim em si mesma, mas pode ser o portal para uma intimidade sem precedentes com Deus e para a manifestação de um propósito divino que transcende nossas expectativas. A mulher que chorou, a mulher que foi humilhada, a mulher que orou com a alma derramada, se tornou a mãe do profeta que mudaria o curso da história de Israel e a voz de uma profecia que apontava para o próprio Messias. Ana nos lembra que Deus vem em secreto, ouve os gemidos inaudíveis e responde com poder sobrenatural. Sua vida é um testemunho de que a fidelidade a Deus, mesmo em meio às maiores provações, é sempre recompensada. Que sua história nos inspire a buscar a Deus com a mesma paixão, a confiar em sua soberania em todas as circunstâncias e a entregar a Ele nossos maiores anseios, sabendo que Ele é o Deus que transforma a dor em profecia e a angústia em canção de louvor. Pai Celestial, somos gratos pela vida e pelo testemunho de Ana. Que sua história nos inspire a derramar nossa alma diante de Ti em oração, a confiar em Tua soberania, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, e a crer que Tu transformas nossa dor em propósito. Ajuda-nos a honrar-Te acima de tudo e a estar dispostos a entregar-Te o que mais valorizamos. Que nossas vidas sejam um testemunho da Tua fidelidade, assim como a vida de Ana, que possamos ouvir a Tua voz e responder com obediência, para que Tua palavra e Teus propósitos se manifestem em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Se você foi tocado pela profundidade da história de Ana e pela mensagem de esperança e fé que ela nos traz, este é apenas o começo de sua jornada de descoberta na palavra de Deus. Se você ainda não o fez, inscreva-se no canal, conhecendo a palavra para continuar essa jornada conosco. Deixe seu like neste vídeo se ele tocou seu coração e compartilhe-o com alguém que precisa de uma dose de fé e esperança. Deixe nos comentários sua principal lição da história de Ana. Sua participação nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais vidas. Que a graça e a paz de Deus estejam com você.